Preciso observar que as comissões parlamentares de inquérito, previstas no artigo 58 da Constituição da República, apesar de terem poderes próprios de investigação daqueles conferidos às autoridades judiciais, apesar de ter a destinação de apurar fatos ocorridos e determinados, a CPMI é um órgão parlamentar, não é um órgão judicial, não é um órgão do Ministério Público e, portanto, é um órgão político. Já era de se esperar que esse tipo de enfrentamento fosse acontecer. Por quê? Porque a reunião de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito começou com uma revelação sucessiva, muito franca, muito forte, favoravelmente a que se chegue à autoria de vários crimes previstos na legislação penal e que poderão ser imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A base do antigo governo, hoje oposição, ou seja, aqueles senadores e deputados que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram muito preocupados com a toada do depoimento. Porque esse depoente, Walter Delgatti, deixou muito claro e com muita coerência, com muita lucidez no que dizia, a vinculação de todo esse comportamento delituoso do staff que integrou o antigo governo com o comportamento do presidente Bolsonaro. Note, isso é muito importante, note que, ao longo de todos esses meses de investigação, tem-se chegado a suspeitas fortes de crimes contra ex-ministro da Justiça, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ex-dirigentes de órgãos de segurança pública, oficiais generais e superiores das Forças Armadas, mas não se chegava com prova concreta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ex-presidente hoje. Tentava-se uma blindagem. E o que esse depoente faz é quebrar essa blindagem, quebrar essa barreira e vincular a conduta dos outros agentes políticos que trabalharam nessa tentativa continuada de golpe de Estado com o ex-presidente Bolsonaro. Moral da história: como o depoimento foi muito franco a favor dos antibolsonaristas, aqueles senadores e deputados da base bolsonarista começam a tomar providências comportamentais contra o depoente. E foi o caso do senador Sérgio Moro. O que Sérgio Moro faz deliberadamente? Tenta desqualificar o depoente para remover a credibilidade de tudo que ele disse antes. Hoje o senador Sérgio Moro está agindo politicamente. Hoje ele pode agir politicamente, porque ele é um senador da República, hoje ele é eleito pelo povo do seu estado para esse fim. Mas é preciso entender que se trata de um teatro político. Então, volto a falar para concluir, tudo o que foi dito por Walter Delgatti quebra a barreira edificada para blindar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vincula diretamente a responsabilidade do ex-presidente, constituindo uma prova importantíssima, lembrando que o depoimento testemunhal constitui prova, para se localizar a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e, diante disso, para que se possa imputar-lhe a prática de vários crimes previstos na legislação penal brasileira. Então, Sérgio Moro, que, claro, tem uma qualificação técnica, é um ex-magistrado federal, é um professor de direito, é alguém que tem uma longa formação em direito, ele usou toda essa técnica na tentativa de desqualificar o depoente. E o depoente, professor, até desculpa lhe cortar, que a gente não pode, desculpa lhe cortar, que a gente não pode perder muito o que está acontecendo lá. Só uma pergunta rápida. O senhor falou, fica claro na declaração do hacker que coloca vários crimes aí no colo de Bolsonaro. É o caso de decretar uma prisão a ele, não? Eu não sei se seria o caso imediato de decretação de prisão, por quê? Porque quando se diz, e quando eu digo, que isso revela a possibilidade de o ex-presidente ter praticado alguns crimes previstos na legislação, isso para fim de imposição de pena privativa de liberdade depois de um processo penal em que se tenha por observado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo, o duplo grau de jurisdição. Com tudo isso observado, ele poderá ser condenado, se as provas forem nesse sentido, pela prática de crime. Agora, prisão instantânea só se justifica quando há elementos favoráveis a uma prisão cautelar. Por que Anderson Torres
foi preso, por que que Silvinei Vasquez foi preso, por que que todos esses atores foram presos se eles não estão condenados em nenhum processo penal? Porque se entendeu que eles poderiam ameaçar a fluidez dos depoimentos das testemunhas, contaminar a produção das provas, desestabilizar o procedimento de investigação. Então, por uma razão cautelar, foram presos. Se entender, para concluir, que Jair Bolsonaro pode hoje atrapalhar a investigação policial, a investigação da CPI, comprometer depoimentos, ameaçar a ordem pública, ele poderá receber contra si uma ordem de prisão preventiva. Do 8 de janeiro. O professor Gustavo, durante a pergunta do senador Fabiano Contarato, ele dizia que o Delgatti foi responsável por colocar Lula em liberdade e novamente a presidência, e que será o responsável por colocar Bolsonaro na prisão. É forte isso, né? Dá tanta força assim a esse personagem, esse hacker, né, professor? De fato, mas a condenação por crime depende de provas. E, de fato, nós temos aqui uma grande impressão de que houve crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, ou até crime de tentativa de golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal. Além de crime do artigo 288, crime de associação criminosa. Então, as provas estão se avolumando e o trajeto natural é que, no futuro, possamos ter uma condenação à pena privativa de liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa expectativa, Sakamoto, como é que você acompanha aí? Porque o que mais se fala é isso. Inclusive, todos os parlamentares aí da CPI falaram a respeito disso, né? Pedindo, inclusive, falando que agora, com esse depoimento, fica muito clara a participação de Bolsonaro. Está desligado o Sakamoto, a sua fala. Me perdoe, seu microfone. Então, Fabiola, na verdade, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo o processo golpista está claro desde há muito tempo, né? Porque foi ele que fomentou inicialmente tudo isso, né? Vamos lembrar o que foi o 7 de setembro de 2021, ele chamando os ministros do Supremo de canalhas, atacando a democracia, atacando a República, procurando formas de criar, de fomentar a desconfiança sobre as urnas eletrônicas, né? Então, tudo isso, na verdade, é dado desde lá de trás. Ele nunca escondeu, o Bolsonaro nunca escondeu todo o ataque à democracia. Então, o que acontece é que, neste momento, é um momento de... Só que, ao mesmo tempo, ele tomou alguns cuidados, né? Ele tomou uns cuidados para esconder pistas ali, terceirizar responsabilidades aqui, jogar as coisas, esconder para terceiros acolá. Então, o que acontece é que ele ele saiu dia 30 de dezembro, se escafedeu para Disney, para quê? Para exatamente uma semana depois ele não ser responsabilizado pelo que viria a acontecer, e ele sabia o que viria a acontecer, que foi o 8 de janeiro. Então, o que acontece? Em cima disso, né, a CPI, a Polícia Federal, o STF, a CPI do Distrito Federal, que a Câmara Distrital também tem uma CPI, você tem várias ações, vários trens que se movimentando simultaneamente para avançar sobre as responsabilidades. A Polícia Federal e o STF, só para finalizar, eles têm feito o quê? Eles têm feito aproximações sucessivas, eles estão cercando, eles estão pegando quem foram. Primeiro pegaram peões, depois estão pegando os lugares tenentes do Bolsonaro e aproximando para chegar um momento em que seja indiscutível a questão da responsabilidade do Bolsonaro em cima de uma quantidade de provas geradas. Eu não acho que isso é a bala de prata, que acho que a bala que já aconteceu há muito tempo, essa percepção, porque ele falou abertamente. Agora, é mais informação importante, eu acho que são mais elementos importantes colocados em cima da mesa que complicam